Meu esposo me agrediu na festa da filha por eu negar a transferência do meu fundo. Era para ser a noite mais feliz do ano, o aniversário da pequena Ana no salão de festas daquele condomínio chique na Grande São Paulo. As luzes piscaram como estrelas, balões coloridos flutuavam pelo ar, enquanto risadas de crianças enchiam cada canto do espaço. Mães e pais conversavam em grupos, trocando elogios pela decoração simples. Mas com aquele toque de classe que todo mundo queria ver. Mariana estava ali, sorrindo, rodeada por uma energia leve, como se aquele fosse o lugar seguro da sua vida. Mas por trás daquele sorriso havia um peso intenso sufocando seu peito. Roberto, seu marido, elegante, com aquele charme meio perigoso que sempre confundia os outros, não parava quieto. Ele se aproximou outra vez, voz baixa, quase um sussurro carregado de uma urgência estranha. Mariana, a gente precisa transferir aquele dinheiro do fundo familiar para o investimento que te falei. Sua insistência cortava o ar doce da festa, os olhos dele brilhando com uma luz diferente. Mariana sacudiu a cabeça, firme, sentindo um nó na garganta. Ela conhecia bem aquela história. O tal investimento soava como uma armadilha, coisa obscura que podia destruir o que tinham construído com tanto esforço. Não, Roberto, eu não vou transferir nada. Você sabe o que esse negócio significa, respondeu, controlando a voz, que tremia mesmo assim. Foi o Esalo. O olhar dele mudou, ficou frio, carregado de uma insegurança que engolia tudo. Antes que alguém pudesse reagir, a tensão cresceu rápida demais, como fogo fora de controle. Palavras viraram gritos abafados e, de repente, um gesto brusco, inesperado, que quebrou o silêncio e a fachada perfeita daquela noite ensolarada. O tapa de Roberto caiu sob o rosto de Mariana. Um choque fósforo aceso no meio da festa. O salão congelou, os risos silenciaram, os olhares se fixaram, entre o horror e a negação. Calma, gente, tá tudo bem. Alguém tentou intervir, mas a atmosfera estava pesada demais. O medo escorria pelos olhos de Mariana. Suas mãos tremiam, buscando controle sobre aquele tijolo de dor que pesava em seu peito. Ana, no olho do furacão, parou de brincar. 2 semanas antes, Mariana tinha prometido que esse seria um momento só de alegria. E agora? Agora tudo explodia. No meio do caos, pequenas vozes murmuravam e olhares se cruzavam, carregados de suspeitas. Quem era realmente Roberto? Até onde ia a verdade por trás daquele pedido insistente? Mariana sentiu fragmentos de segredo surgindo no ar, segredos sombrios que jamais esperaria enfrentar. O pensamento dela girava louco. Denunciar? Silenciar? Proteger Ana a qualquer custo? E que valia preservar? A paz falsa ou a liberdade amarga? Foi nesse instante que, na sombra discreta do salão, uma figura misteriosa surgiu. Uma mulher de olhar profundo, que parecia conhecer demais histórias parecidas, dores veladas. Violência escondida apraz de fachadas sociais. Ela observava atentamente, silenciosa, como se soubesse exatamente o que Mariana precisava naquele segundo. Mariana respirou fundo, o coração disparado, presa naquele dilema cortante. Até onde ela iria para proteger a filha? O que estava prestes a acontecer ainda era um mistério que só o destino poderia revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta
importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mulher de olhar profundo se aproximou devagar, ficando ao lado de Mariana, quase invisível no meio da tensão que grudava no salão. Ela pegou a mão de Mariana com uma firmeza inesperada. Não disse nada. Só olhou nos seus olhos como se dissesse: "Você não está sozinha." Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, um barulho alto cortou o ambiente. Um estalo seco. Um som que não combinava com a festa, com aquelas luzes tão suaves com os sussurros. Tentando acalmar a confusão, todos se viraram. As crianças ficaram paradas, olhos arregalados. Ana, a menina do aniversário, estava no chão, imóvel, com o rosto pálido demais para uma criança que acabara de brincar. A festa congelou. O ar ficou pesado de repente. Mariana correu até à filha, pânico apertando o peito. Sentiu as mãos trêmulas enquanto afastava a franjinha encharcada de suor da testa da menina. Ana não respondia, nem um gemido. O salão inteiro silenciou. O mundo parecia ter parado. Roberto ficou paralisado, o rosto cinza, olhos fixos em algo atrás de Mariana. Foi quando a mulher misteriosa falou, baixa, cortando o silêncio como uma faca. Não é um desmaio. Ela está com uma febre alta. E algo mais. Mariana levantou a cabeça rapidamente, cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. O quê? O que mais? O que está acontecendo com minha filha? A mulher hesitou, respirou fundo e puxou o celular do bolso, abrindo uma mensagem. Mostrou a Mariana a tela que tremia na mão. Ali estava uma foto. Impossível de acreditar. Era Ana, mas não no salão da festa. Estava em um hospital com um soro no braço, olhos fechados, uma máquina bipando baixinho. E havia um texto por cima da imagem. Essa é a verdade que ele não quer que você saiba. Mariana sentiu o chão sumir. A imagem fria venceu o nó na garganta e acelerou seus pensamentos. Roberto, que até então negava tudo, começou a olhar para ela com um sorriso torto, diferente. Era escuro. Não havia mais charme ali. Ele se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Você nunca deveria ter chegado perto disso, Mari. Essa menina não é só nossa filha. As palavras caíram como um soco no estômago. Mariana engoliu em seco, olhando fixamente para ele, tentando não pirar. Como assim? Do que você está falando? Não é só a Ana. Você nunca soube de nada, mas há outro segredo. Outra criança. Uma que não é de ninguém aqui. O que você precisa saber está começando a vir à tona. E não vai ser bonito. Roberto puxou um envelope envelhecido do bolso. Jogou na mesa. Você. Devia ter aceitado a transferência do fundo. Ali estavam as provas. O dinheiro, a rede, tudo amarrado. Mariana sentiu um frio que foi da nuca até o peito. Uma mistura de medo e raiva. O rosto dela queimava. As mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Você vai querer realmente ouvir o que eu tenho para mostrar, porque isso muda tudo. Não só o investimento, não só a Ana. Quem você pensa que é seu marido não existe mais. E no meio do salão,
Com todos os olhos grudados naquela cena que já não parecia uma festa, o silêncio foi quebrado por um choro baixo vindo de Ana. Ela abriu os olhos, brilhando de uma forma estranha, quase estranha demais para uma criança. Mariana sentiu o peito explodir, mas era um nó que só estava começando a apertar de verdade. A mulher misteriosa apenas sorriu, perturbadoramente calma. Você está pronta para a verdade, Mariana? Porque ela acabou de começar. E o que veio a seguir seria algo que mudaria para sempre não só a vida deles, mas o que todos achavam que conheciam naquela família e naquela noite de festa que tudo devia celebrar. Mas que acabou descortinando segredos sombrios como nunca se imaginou. O salão pareceu encolher, o ar ficou pesado demais. Mariana segurava firme o celular, os dedos brancos de tanto apertar a tela, enquanto o olhar de Roberto se voltava para ela. Um desafio cruel à sua coragem. O sorriso dele havia sumido, tomado por uma sombra estranha, mais densa do que antes. A mulher misteriosa continuava ali, tranquila demais, como se aquele palco de caos fosse solo conhecido. Foi quando, de repente, a porta do salão escancarou. Um vulto entrou correndo, ofegante, a respiração pesada. Era um homem alto, com um casaco puído e olhos que ardiam em pavor. Para tudo! Isso não pode continuar, ele gritou, a voz cortando o silêncio como faca quente. Todos se viraram assustados. O homem pisava firme, caminhando direto até Roberto, que agora tentava se recompor, mas não tirava os olhos da filha caída. Se você acha que pode fazer isso, misturar tudo assim, você está muito enganado. Roberto cerrou os punhos, o rosto começando a tremer numa raiva contida. Quem é você? Suma daqui! Eu sou o que você tentou esquecer, o que você emperrou, respondeu o homem, com a voz carregada de raiva doída. E essa história toda não tem nada a ver com o que você contou. Você mentiu para todos nós. O salão pareceu girar. Os murmúrios cresceram. Os convidados se afastavam, assustados demais para entender. Mariana, sem entender direito, olhou para a mulher misteriosa, mas ela só acenou de leve, como quem diz, ouça. Foi quando, naquele instante, o homem tirou do bolso um documento amarrotado e jogou no chão, bem na frente de Roberto. O papel espalhou-se como uma bandeira rasgada. Isso aqui é uma certidão de nascimento, disse o homem. Mas não é da Ana, é da outra criança, aquela que ele insiste que não existe. Mariana inclinou o corpo para frente, o coração acelerado, a garganta apertada. A mulher misteriosa pegou o papel e leu em voz alta, pausada, como se cada palavra fosse uma bomba. Ana Catarina Alves dos Santos, filha biológica de Roberto e outra mulher. Mari, você não é mãe da Ana. Ela é filha dele com outra família. O choque travou as pessoas no salão. Os olhos de Mariana queimavam. O chão parecia desabar sob seus pés. A menina no chão mexeu a mão fraca. Um som quase imperceptível escapou da sua boca. Ana não era filha dela? Como? Por quê? Roberto caiu de joelhos, o rosto entregue de vergonha e ódio. Eu precisava proteger vocês, Mariana. Eu quis evitar a dor. A voz dele era um sussurro, um rugido ao mesmo tempo. Mariana sentiu o mundo virar para trás. Tudo que acreditava desmoronava. O abuso,
a violência, o medo. Tudo tomava uma nova cor, um novo peso. Então o homem voltou a falar, mais calmo, mais firme como um juiz. E o investimento, Mari? Isso tudo não era dinheiro do fundo. Era para esconder a verdade sobre quem Ana realmente é e o que esse cara fez para manter tudo na escuridão. O salão ficou em silêncio sepulcral. As pessoas tremiam, sussurravam, não sabiam onde olhar. A mulher misteriosa olhou para Mariana e, pela primeira vez, suas palavras foram cautelosas. Você não está sozinha. Mas agora, quem você precisa proteger é a filha que está aqui, não apenas aquela que você achava que conhecia. O telefone de Mariana vibrou frenético. Ela riscou a tela, uma mensagem nova aparecendo. Era um vídeo. A tela mostrou imagens de câmeras de segurança. A festa, o salão cheio de sorrisos falsos e, de repente, algo que congelou o sangue dela. Roberto, longe dali, num hospital velho, entregando uma criança diferente para alguém. Uma criança que parecia idêntica a Ana, mas que ela nunca tinha visto. Ele apertava a mão do bebê como se estivesse fazendo um acordo sujo. O vídeo tremia. A cena final mostrou um sorriso frio nos lábios de Roberto. Mariana caiu sentada no chão, a cabeça latejando, as lágrimas misturando raiva e medo. As peças do quebra-cabeça se partiam em 1000 pedaços. O silêncio foi rompido apenas pelo choro quebrado de Ana. O que diabos aquela família realmente escondia? E no meio daquela confusão, o homem com o casaco puído olhou para Roberto e disparou. É hora da verdade, cara, ou você vai cair junto com todos. O salão congelou. O mundo de Mariana já não tinha mais onde apoiar. O que vinha a seguir? Ninguém sabia. Mas uma coisa era certa. Nada voltaria a ser como antes. O salão inteiro parecia preso num pesadelo sem fim. O homem de casaco puído encarava Roberto como se pudesse queimá-lo só com o olhar. Roberto, trêmulo, mal conseguia falar. Mariana pendia entre a raiva cortante e o medo que a paralisava. E foi quando a porta do salão se abriu de repente, batendo com força contra a parede. Todo mundo virou o rosto. Lá fora, uma ambulância com a sirene ligada. Um médico entrou correndo, olhar grave, andando direto para Ana caída no chão. Mariana lançou um grito sufocado, caindo de joelhos ao lado da filha. O médico agia rápido, avaliava o pulso dela, o olhar nunca deixando Mariana. Ela está com um choque séptico. Alguém deixou essa menina sofrer sem cuidar. Isso pode ser fatal sem atendimento imediato. O ar congelou. Choro de criança misturava com o silêncio pesado. Roberto ficou estático. Alguém cochichou. Negligência? Um sussurro que cavava mais fundo o buraco no peito de Mariana. Mas então, antes que o caos aumentasse, um som agudo cortou tudo. Foi um grito inesperado, feminino, desesperado. Todos se viraram para a figura menininha que entrou tropeçando pelo corredor. Uma garota loira, olhar selvagem, completamente despedaçada. Ela parou no meio da festa, respirava ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Parem! Ela gritou, voz trêmula, quase sem ar. Vocês estão todos trabalhando contra vocês mesmos. Eu preciso contar a verdade. O rosto de Roberto se desfez num misto de pânico e ódio. Mariana arregalou os olhos ao reconhecer aquela menina. Era a filha mais velha de Roberto. A filha que ele nunca tinha contado para ninguém. Ela não pode estar aqui, rosnou Roberto, avançando. Mas a menina levantou a mão, como ordenando silêncio. Vocês acham que Ana é um segredo? Que essa história toda gira só ao redor dela? Estão todos errados.
A voz dela quebrou, mas ela continuou. Eu vi a verdade escondida. Eu vi o que meu pai fez, e não tem nada a ver com o que vocês estão imaginando. Mariana sentiu um frio endurecer sua coluna. Todos na festa se encolheram um pouco. Era a bomba cair, e então, como se a própria casa fosse rasgada ao meio, a menina apontou o dedo para Roberto e gritou: Ele não é o monstro que todos pensam. Não do jeito que vocês acreditam. O verdadeiro monstro é alguém que vocês menos esperavam. O silêncio virou um buraco de tensão tão grande que parecia engolir o salão inteiro. De repente, a mulher misteriosa, que até então ficava em silêncio, deu um passo à frente. Ela puxou o casaco, revelando um crachá escondido, exatamente do hospital onde Ana estava na foto. Eu sou policial, disse a mulher, voz firme, e estou na investigação desse caso há meses. Ela virou para o homem de casaco puído. E você, meu amigo, é o verdadeiro culpado. A confusão virou um vendaval. O homem de casaco arregalou os olhos, abriu a boca, mas ninguém deixou que ele falasse. A polícia entrou atrás da mulher, uniformizada, equipada, pronto para agir. Foi quando Mariana sentiu um puxão forte, uma mão firme a levou para o lado, longe da multidão. Era a Ana. A menina abriu os olhos, olhar estranho, aquela luz perturbadora que tinha visto antes, agora mais intensa. Mamãe, ela sussurrou, com a voz que não era mais só de criança. Eu sou a verdade. O chão pareceu cair abaixo. Mariana ficou imóvel, o peito apertado a ponto de quase sufocar. O homem de casaco era o verdadeiro vilão, chefe de uma rede que usava aquele fundo de investimento para cobertar crimes muito maiores. Não só mentiras familiares, mas uma teia de corrupção e violência muito mais escura. Roberto? Ele só tinha tentado proteger Ana. A Ana que Mariana conhecia nem mesmo existia toda, porque a filha verdadeira estava naquelas sombras. E a filha mais velha? Ela sabia de tudo desde o começo. Tudo o que acreditavam. A família perfeita, o passado limpo, era uma mentira construída em cima de um segredo que ninguém tinha ideia. Mariana olhou para Ana, para a menina que tremia nos seus braços, e o medo tomou um novo formato, o de não saber quem era aquele ser ali, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. A festa acabou, o escândalo explodiu ali. Mas a batalha real estava só começando. A pergunta que nunca calaria aquela noite: quem é realmente Ana? E até onde Mariana irá para enfrentar a verdade, mesmo que ela queira destruir tudo o que ela amou? Ninguém tinha resposta. Só a certeza agoniante de que nada seria como antes. O corpo de Mariana tremia, os olhos fixos na filha que sussurrava aquela frase assustadora. Eu sou a verdade. Aquilo não era mais uma criança, era um mistério vivo, um enigma que tirava o chão dos pés de qualquer um que a olhasse. O silêncio da festa virou um nó apertado na garganta de todo mundo. A mulher policial fechou o crachá, firme, como se estivesse destravando a próxima fase desse quebra-cabeça horrível. De repente, a tensa quietude foi cortada por um estalo alto e seco. O vidro da porta desabou em 1000 pedaços, espalhando faíscas nos olhos assustados dos convidados. Um grito ecoou pela sala, seguido de passos apressados. Mariana se virou, o coração quase saindo pela boca, para ver Ana, não a menina frágil que conheciam, mas transformada. O olhar, antes de criança, agora era duro, ameaçador, monstruoso de um jeito que congelava a alma. Ela deu um passo à frente, mas não foi Ana quem falava. Foi Roberto.
Ele rugiu, mas a voz não saiu dele, saía da menina, como se ela engolisse o próprio pai naquele momento. Vocês não sabem nada, nunca souberam. A voz cortava, cruel, pesada, carregada de uma fúria quase sobrenatural. E ali, no meio da confusão, o inesperado aconteceu. O corpo de Roberto começou a se contorcer, tremendo como se algo estivesse quebrando dentro dele. Ele caiu de joelhos, puxando o rosto com as mãos, enquanto um sussurro horrível vazava da garganta dele. Não um sussurro humano, mas um ruído distorcido, quase gutural. Os convidados recuaram assustados. A polícia avançou, mas hesitou diante daquele espetáculo surreal. Mariana se agachou ao lado de Roberto, o desespero rasgando seu peito. Roberto, fala comigo, o que está acontecendo? Sua voz falhou, batia rápido, sufocada. Ele ergueu a cabeça devagar, os olhos brilhando com uma luz que não era dele. As veias do pescoço pulsavam como serpentes. A pele pálida ganhava um tom acinzentado. Eu não sou o que vocês pensam. A voz, agora misturada com outra, baixa, fria, indiferente. A mulher misteriosa, a policial, recuou chocada. Mariana, ele está sofrendo algum tipo de colapso neurológico? Mas ninguém acreditava no que via. E então, como se abrisse uma porta sombria dentro de Roberto, ele gritou com uma força que fez as paredes estremecerem. Eu não sou o pai, eu sou o guardião da verdade. A voz deixou de ser humana. Transformou-se em algo estranho, monstruoso, carregado de um segredo que pulsava dentro dele. Mariana sentiu o chão sumir, a cabeça girando, o peito apertado demais para respirar. Ana segurava firme nela, como se compartilhassem um peso impossível. E o horror virou ainda mais insano. De repente, do bolso de Roberto caiu um dispositivo pequeno, um pendrive antigo brilhando entre a poeira do chão. Mariana o pegou com mãos trêmulas, enquanto Roberto se ajoelhava. Um sorriso estranho surgindo no rosto, quase de outro mundo. A mulher policial se aproximou, olhos arregalados. O que é isso? Mariana hesitou, quase impossibilitada, mas engoliu o medo e conectou o pendrive no celular. A tela piscou, mostrando fotos e vídeos, um fluxo insano de imagens que desmontaram tudo. Era um arquivo secreto. Uma filmagem onde Roberto não era um monstro, nem um pai traidor, mas um agente infiltrado em uma organização sinistra, mais profunda do que todos imaginavam. Uma rede que sequestrava crianças e forjava identidades, manipulava famílias e usava fundo de investimento como fachada. E Ana, a menina de olhos estranhos, não era a única. Ela era parte de um experimento, de um plano insano, alfa de uma nova geração que Roberto jurou proteger, custasse o que custasse. A filmagem parou em uma imagem congelada. Naquele hospital velho, Roberto entregava crianças, mas não para abandono, para tráfico, para proteção, sim, dentro de uma guerra invisível. Mariana engoliu em seco, quando uma voz inesperada dominou o áudio. Era Diana, ou melhor, da criança verdadeira. Você achou que sabotando, mentindo, eu ia ficar quieta? Eu sou a verdade, soltando o grito que você tentou enterrar, mãe. O penúltimo plano da filmagem mostrou a menina mais velha de Roberto, sorrindo triste, como se soubesse do próprio peso nessa batalha. Mariana soluçou, a dor esmagando o peito. E no silêncio tenso da sala, uma última mensagem apareceu no celular. O preço da verdade é a dúvida.
Um barulho forte retumbou. A porta do salão foi arrombada de novo. Outro grupo apareceu. Rostos desconhecidos, armados, prontos para calar tudo ali. Mariana piscou, o coração explodindo. Tudo o que conhecia se desfez em segundos. A festa virou campo de batalha. E o que parecia impossível ficou claro. Ninguém ali era quem dizia ser, nem mesmo Ana. E a verdade, essa estava só começando a devorar todos. Quem eram, afinal, aqueles invasores? O que queriam? E mais importante, será que Mariana seria capaz de sobreviver para contar? A resposta estava longe, e o pesadelo apenas começava. O barulho da porta arrombada ainda ecoava quando os homens armados começaram a cercar o salão. O cheiro forte de tensão, misturado com o suor e o medo, quase dava para cortar no ar. Mariana segurava Ana com força, sentindo o corpo dela tremendo contra o seu. Os olhos da menina brilhavam, como se carregassem uma tempestade, algo que ninguém ali conseguia entender direito. Quem são vocês? O que querem? A policial perguntou, firme, enquanto tentava manter a calma, que parecia sumir a cada segundo. Mas as respostas só vieram em silêncio, olhares urgentemente trocados, mãos indo na direção dos cintos, armas sendo apontadas com precisão. Foi quando, no meio daquele caos, azulado pela luz fria da ambulância lá fora, um som que ninguém esperava cortou tudo. Algo como um arranhão metálico, um estalo forte. Seguido de um estalo ainda mais rápido, os olhos se voltaram para o fundo do salão. Lá, a mulher misteriosa, a policial que acompanhava tudo, cambaleou, e atrás dela, um rosto conhecido, Roberto, mas não o Roberto que todos conheciam. Ele estava ali, parado, meio que imóvel, os olhos vidrados com uma expressão tão vazia que dava medo. De repente, ele levou a mão ao rosto e puxou a pele como se arrancasse uma máscara. E naquele instante os cabelos esbranquiçados caíram para trás, revelando outra face, outra identidade. Quem apareceu ali não era Roberto. Era alguém que Mariana nunca imaginou ver. O verdadeiro pai dela. A sala congelou, o ar latejava. Maria? A voz saiu da mulher policial atônita. Ela não era só uma desconhecida na história. Sim, sou eu, disse aquele homem com uma calma quase absurda, mas o olhar cortava direto a alma de Mariana. Fui afastado, excluído, feito sumir para proteger todos vocês, mas isso acabou. As lágrimas de Mariana escorreram, misturadas entre alívio e uma dor lancinante. Por anos, aquele homem havia sido uma sombra na sua memória, o marido que sumiu, o pai que ninguém falava. O salão inteiro parecia desabar num turbilhão. Mas o Roberto? Alguém perguntou, a voz trêmula. Roberto morreu há anos, Mari. Ele respondeu, quebrando o silêncio. O que vocês viram até agora era uma farsa, um clone, uma marionete criada para esconder a verdade que ninguém queria encarar. Ele olhou para Ana, com um arrepio na voz. Essa menina nem Ana é. É uma criação, uma marca de tudo que não queríamos que existisse. Um grito estridente cortou o ar. Era Ana, que se soltou dos braços de Mariana e correu para o meio do salão. Eu sou a verdade, declarou. Mas agora a voz dela parecia ainda mais desconectada, fria, distante. Como se uma outra presença sussurrasse por trás daqueles olhos estranhos. Mariana deu um passo atrás, o coração quase saltando pela boca. Como assim? Sussurrou, sem acreditar. O homem,
aquele que era seu pai e nunca disse sua história, segurou o rosto dela entre as mãos e falou com pesar. Você não é filha do Roberto que pensava. Ele nunca foi seu pai. Ele era apenas uma sombra, uma peça num jogo sujo. Eu sou o único que realmente te conhece, e o motivo pelo qual tudo foi escondido. Salão girou. A polícia parecia perdida. Os seguranças tartamudeavam ordens que ninguém entendia. Os convidados, boquiabertos, olhavam de um lado para o outro, incapazes de processar aquilo. E então, por um segundo que pareceu uma eternidade, a festa deixou de ser festa. Era um palco onde verdades podres estavam sendo atiradas como facas no peito de todos. Mariana sentiu a pele formigar, o peito apertado. Por que você demorou tanto? Por que sumiu? O homem sorriu, triste e cansado. Porque precisava proteger você de algo muito pior, algo que ainda está por vir. E foi aí que o chão tremeu. Um estrondo, mais forte que tudo, fez a luz piscar e a sirene da ambulância diminuir em um segundo de silêncio assustador. No meio daquela obscuridade momentânea, um celular caiu no chão, vibrando freneticamente. Mariana abaixou-se e viu que era uma chamada de vídeo. O rosto do outro lado congelou todo mundo. Era Roberto, vivo, sorrindo com uma expressão animal, como se tivesse descoberto o jogo todo. Vocês acham que a verdade é essa? Que o maior segredo era só uma criança falsa ou um pai sumido? Puro engano. Eu estou dentro deles, dentro de tudo. Nunca dormi, nunca morri. Eu sou o que mantém tudo, só esperando para explodir. O vídeo cortou, e naquele momento o salão explodiu num grito coletivo de horror, confusão e um medo tão profundo que parecia sugar o ar. Mariana olhou para o rosto do pai, depois para Ana, depois para o vazio à sua frente e soube. Nada, absolutamente nada, era o que parecia. A resposta estava em algum lugar entre as sombras, mas ela, naquele minuto, sentiu que a verdade estava perto, perigosa demais para ser enfrentada. E o pior, não sabia se ainda teria coragem de encará-la. Então, tudo ficou preto. E o que viria a seguir? Nem mesmo ela tinha ideia. O que agora a consumia era uma única certeza, que a verdadeira guerra nem sequer tinha começado. Tudo ficou preto. O silêncio depois do escuro era pesado, quase sufocante. Quando as luzes tímidas voltaram, só dava para ver Mariana caindo no chão. Sem forças, o peito espremido numa dor que nem mulher aguenta carregar sozinha. Ana ainda tremia nos braços dela, olhando fixo para a porta do salão que tinha acabado de se abrir com um estrondo. Todo mundo, paralisado, virou o olhar para lá, e veio a bomba, devastadora. Entrou uma mulher, jovem, cabelo curto, olhar duro, sem medo, e ela rastejou pelo meio dos convidados com uma pasta grossa nas mãos. Parou exatamente no centro da cena, perto de Mariana. E abriu aquela pasta com um cuidado que parecia esconder uma bomba de verdade. Ela puxou dali um documento, uma folha amarelada, e jogou no chão. A voz dela soava firme, mas havia um tremor por baixo de quem sabe que ia detonar tudo. Vocês querem entender o que está acontecendo? Comecem por aqui. A confusão cresceu. Os convidados sussurravam, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Mas o que estava escrito naquele papel, naquela folha simples, era capaz de obliterar qualquer certeza. Era a certidão de nascimento de Mariana. Só que não era a Mariana que todos conheciam. Era outra,
uma menina de meses, na foto grudada ao documento. Com os olhos exatamente iguais aos de Ana, mas com um nome diferente, um sobrenome estranho, um lado da história que ninguém podia imaginar. A jovem mulher encarou Mariana e disse, com uma frieza quase cruel: "Isso aqui prova que você não é. Quem pensa? Você não é filha do homem que veio buscar você, nem mãe da garota que segura agora. Você foi trocada, vendida, criada numa mentira completa." O peito de Mariana doeu como se um punhal invisível tivesse atravessado seu coração. Suas pernas fraquejaram, a boca secou. O nó na garganta inchou até paralisar a voz. O pai que ela acabara de reconhecer como Salvador? Mentira! A filha que girava proteger com tudo? Um enigma que se desfazia num segundo. A mulher continuou. Essa festa toda, essa história, foi criada para esconder a troca, para proteger os verdadeiros culpados. Vocês são peças de um jogo sujo, manipulado por décadas. Um grito cortou a tensão. Era Ana mais firme, mais intensa, agora encarando Mariana com algo que parecia uma acusação. Eu sou a verdade. Você nunca foi. A voz da menina parecia dividida, como se fosse ecos de duas almas tentando escapar. Roberto, ou quem era ele, caiu no chão em silêncio, o olhar perdido. O homem que todos pensavam ser um monstro revelou-se a última vítima de tudo aquilo. Mas antes que qualquer um pudesse se recompor, um estrondo violento sacudiu o lugar. O teto do salão começou a desabar. A luz piscou, faíscas voaram. No meio do caos, rostos se perderam no escuro. Gritos tomaram conta do ar. Crianças choravam. Homens gritaram ordens desesperadas. Mariana, de joelhos, segurava Ana como se não quisesse deixar que aquele pedaço quebrado de sua vida fosse levado embora. E então ela ouviu, alto e claro, um sussurro venenoso. Não de alguém, mas de algo que parecia ecoar de dentro dela mesma. Quem você realmente é está apenas começando a ser revelado. O mundo rodopiava. A verdade que parecia uma fresta de luz se transformara numa sombra esmagadora, uma que podia apagar tudo. O salão estava em ruínas, mas o pior desabava dentro do peito de Mariana. E ela sabia, ali, diante daquele caos, que sua vida, a família e até a menina nos seus braços nunca mais seriam as mesmas. A pergunta negra que ficava pairando na fumaça da destruição era clara. Quem ela era de verdade? E até onde estava disposta a ir para descobrir? O estrondo sacudiu tudo. O teto cedeu num canto, uma nuvem de poeira ganhou o ar e o salão virou um redemoinho de gritos, correria, lembranças voando pelo chão. Mas no meio daquele caos, o que ninguém esperava aconteceu. Mariana sentiu o braço de Ana se soltar num movimento rápido, quase estranho demais para uma criança tão pequena. Ana se afastou dela, os olhos brilhando, não daquele brilho infantil, mas algo pesado, quase aterrorizante. Eu sou a verdade. A voz dela ecoou mais forte, carregada, como um trovão distante que quebrava a calma. Mas antes que alguém pudesse reagir, a figura caída no chão, e todos pensavam ser Roberto, abriu os olhos, e não eram os olhos dele. Mariana congelou, o coração disparando, como se fosse escapar do peito. Era Ana, a verdadeira Ana. A menina que estava nos braços dela, de repente mudou. O corpo frágil que ela segurava ficou tenso,
a pele arrepiando, a expressão se torcendo numa máscara quase demoníaca. Vocês nunca souberam de mim, mas eu estava aqui o tempo todo, sussurrou aquela criatura, que agora não parecia mais criança. E foi ali, naquele instante, que o que parecia loucura virou realidade. Roberto, ou quem quer que fosse aquele homem caído, começou a se levantar lentamente. Seu rosto, até então vazio e pálido, tomou forma diferente. A pele esticou, a boca abriu num sorriso cruel e assustador. Vocês me acusam, me expulsam, mas eu sou vocês, ele disse sem piscar, a voz sombria e vazia. Mariana engoliu seco. A confusão viu um nó que apertava o peito. Olhou para Ana de novo. A criança no chão não era a mesma que estava nos seus braços. Parecia como se a alma dela tivesse dividido o corpo entre duas presenças. E o pior ainda estava por vir. Do meio da poeira, uma terceira figura emergiu, alta, fina, com um sorriso torto que congelava os ossos. Era a mulher misteriosa, a policial. Mas agora, com um brilho cruel de lanternas dos celulares, ela puxou o crachá dela. Eu errei, eu nunca fui policial, ela confessou, a voz afiada como uma navalha. Fui enviada para derrubar vocês, para desvendar segredos que nem vocês sabem que existiam. Mariana sentiu a mente girar, o corpo murchar. O chão parecia um redemoinho que engolia ânimos e esperanças. Havia um plano, um jogo maior. Eu sou a peça que faltava, a chave de tudo isso. A mulher continuou, rindo baixinho, entre absurdos e verdades. A filha mais velha de Roberto, que até então parecia uma vítima, levantou a voz, desesperada e furiosa. Vocês todos são marionetes, marionetes de uma mentira que começou muito antes de nós. Mariana estava no meio disso tudo, as lágrimas queimando a cabeça, leitejando. E então o pior golpe. Uma voz ecoou do celular que tocava no bolso da mulher misteriosa. Ela parou, tremendo, e olhando para a tela ficou estática. Na tela, uma mensagem surgia, um vídeo ao vivo. Era o rosto de Mariana, mas não a Mariana que todos conheciam. Era uma mulher diferente, estranha, fria, e com uma voz que cortava gelada. Eu sou Mariana, mas não sou essa aqui. Essa é minha sombra, minha prisão. Os olhos da mulher na tela brilharam, vazios. E de repente mostraram um portal escuro atrás dela. Vocês acham que conhecem a verdade? Ainda nem chegaram na metade. O salão estremeceu de novo. O ar ficou pesado. Mariana caiu de joelhos, sentindo o mundo se despedaçar mais uma vez. E ali, onde tudo deveria acabar, só começava. Quem era a verdadeira Mariana? Quem segurava Ana? E que sombra obscura caminhava entre eles, sorrindo? O segredo não era só da família, era dela. E ela nem sabia. O que vinha a seguir, ninguém ousava imaginar. Mas a certeza gritava, nada nunca mais seria o mesmo. O silêncio esmagava tudo, o ar pesado como se cada respiração fosse um esforço brutal. Mariana caiu no chão, os joelhos incapazes de segurar o peso esmagador daquela noite. As lágrimas deslizavam quente pelo rosto, misturando medo e uma dor tão profunda que parecia rasgar seu peito em pedaços. Ana tremia. Nos seus braços, a voz firme ecoando na cabeça dela. Eu sou a verdade. De repente, a tensão congelou. O celular da mulher misteriosa vibrou. A foto da Mariana estranha, fria, na tela, desapareceu. A luz da tela piscou uma última vez e, no mesmo instante, algo estranho aconteceu.
Mariana sentiu um toque gelado no pescoço, como um sopro que atravessava a pele. Suas mãos caíram ao lado do corpo. O corpo todo ficou pesado, quase desligado. O mundo parecia girar e perder cor. Foi quando o salão inteiro escureceu pela segunda vez. Mas dessa vez não era falta de luz. O apagão era interno. O coração de Mariana parou por instantes, e naquela escuridão que não vinha das lâmpadas, ela ouviu uma voz, a voz dela mesma, ou quase isso. Você está pronta para aceitar quem realmente é? O tom parecia sua voz, mas frio, distante, como vindo do fundo de um espelho. Mariana engasgou, tentou responder, mas as palavras não saíam. A voz continuava, agora mais clara, mais firme. Não sou a sua sombra, nem a prisão que você pensa. Sou você, a parte que você esqueceu, evitou, arrancou. E foi aí que o terror cravou as unhas, sem aviso. A imagem da menina estranha, a Mariana da tela, emergiu, materializando-se diante de todos. Era ela, mas diferente, mais alta, olhar vazio, pele pálida e um sorriso cortante que lava a espinha. Todos recuaram, em choque absoluto. Crianças começaram a chorar, adultos sufocavam a vontade de gritar. Ana parou de tremer, virou-se lentamente para a figura que surgiu. Seus olhos não tinham mais brilho de criança, mas um abismo escuro. A voz mudou. Não era mais a da menina que todos conheciam. Você nunca teve a minha história, nem metade da minha verdade. Mariana tentou levantar, puxar Ana para perto, mas a outra Mariana caminhava em sua direção, firme, decidida, quebrando o espaço entre elas. A voz da figura era lâmina. Você me criou como mentira. Eu sou real. A mulher policial fixou o olhar naquela criatura e deu um passo para trás, sacando-a. Arma. Pare. Não sabemos o que é isso, mas o que veio em resposta. Um sorriso congelado, e o corpo da Mariana estranha se abriu numa risada seca, sem alegria, cheia de rancor. É hora da loucura começar, ela sussurrou. E então, um barulho surdo abafado, como um coração batendo forte demais. A porta dos fundos explodiu com um estrondo, e homens mascarados invadiram o salão, descarregando uma nuvem densa e branca. Gás! O caos se instalou. As pessoas começaram a tossir, a correr. Mariana sentiu a cabeça girar, a visão ficando turva, e a última coisa que enxergou foi Ana sendo puxada pela mão por aquela figura morta-viva, aquela outra Mariana, antes de tudo perder. De vez, a voz da criança ecoou uma última vez, clara e cortante. Eu sou o que você temia, o que jamais aceitou, e agora somos uma só. Quando Mariana acordou, abriu os olhos lentos. Tudo parecia diferente. O salão estava vazio, a festa um cenário abandonado. Seu corpo pesava, as mãos sujas de algo quente. No chão, um pequeno espelho quebrado refletia um rosto que ela não reconhecia. E o pior, Ana não estava. Um som distante se aproximava. Vozes. Risadas que não combinavam com o mundo que Mariana sentia dentro de si. Ela sussurrou, a garganta seca, um frio atravessando a alma. O que eu realmente perdi, o que eles levaram. E será que eu ainda sei quem sou? Nenhum lugar era seguro, nenhuma verdade confiável. E a única certeza era que, se a verdade era mesmo um monstro, Mariana e Ana já estavam presas na jaula, juntas, ou talvez não. E daquela sombra que ela viu no espelho, aquilo não era só um reflexo.
Era uma sentença. O salão ainda tremia com o estrondo do desmoronamento, poeira subindo em nuvens densas. Mariana engolia um choro preso, os joelhos mal sustentando o corpo que insistia em despencar. Ana nos braços, a menina parecia uma sombra daquilo que ela conhecia, um reflexo ardente de algo que não queria aceitar. Do meio da confusão, a mulher misteriosa, a que fingia ser policial, agora sem máscara, foi dominada por homens reais uniformizados que invadiram o salão com vozes firmes, correndo para conter o caos. A mordaça da verdade começava a ser esticada, mas não sem resistências, gritos e segredos que rasgavam o ar. Mariana, quase sem forças, sentiu uma mão quente pousar em seu ombro. Era o homem que disse ser seu pai. Os olhos dele transbordavam uma mistura amarga de dor e esperança. Você merece saber, mas agora algo maior está escondido, algo que pode destruir tudo. A voz dele falhava, o peito contraído. Eles usam mais do que dinheiro e máscaras. Usam a mentira como arma. Ana, no seu colo, suspirou. Eu sou a verdade, mas não sou só isso. A voz tênue da menina parecia carregar séculos de tormento. Somos todos pedaços de um jogo que não começou ontem. Estamos presos dele, e a saída é uma escolha. Mariana apertou a mão dela, sentindo o corpo tremer, mas essa vez não era medo, era resistência. Em volta, policiais reais começaram a recolher documentos, celulares, dispositivos. A mulher falsa é a levada algemada, gritando contra fantasmas invisíveis. O homem que dizia ser pai se aproximou devagar. Incluiu o rosto perto do dela e falou baixinho. Não aceite tudo que dizem. O que passaram para você era uma prisão. A sua verdadeira história está no que ainda não contam. O silêncio caiu, pesado, enquanto as sirenes abaixavam o tome o salão. Antes palco de festa, violência e mentiras, tornava-se em lugar de segmentos arrancados da escuridão. Mariana olhou ao redor, o olhar distante, como quem tenta guardar o que sobrou depois do vendaval. Ana fechou os olhos, já mais calma, como se tivesse descansado um pouco daquela guerra silenciosa. O rosto de Mariana se endureceu no esforço. Sabia que a paz era um luxo ainda longe, que a jornada ia muito além daquele momento. Mas algo ali firmou. Estaria pronta. Pronta para enfrentar qualquer sombra. Pronta para proteger a verdade que, afinal, é aquela menina estranha nos seus braços. Ou talvez aquela estranha fosse ela mesma. O som da ambulância se misturava com passos lentos que cruzavam o salão. Vozes sussurravam, olhares se desviavam, as dúvidas abertas como feridas. E ali, naquela pausa carregada de respostas e dúvidas, uma última sombra percorreu o lugar. Uma mensagem não dita. Quando a verdade é um monstro, quem decide domá-la? Quem decide quem ela devora? Mariana levantou a cabeça, os olhos ardendo de uma coragem inesperada, e sussurrou para Ana: vamos sair daqui, juntas, até onde a verdade deixar. O que ainda vinha, só o tempo mostraria. Mas uma coisa era certa: nada nunca mais seria igual. Atenção! Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma dessas histórias que nunca acabam, que mexem com tudo. O canal depende de gente como você que não aceita só assistir, que quer fazer parte dessa comunidade. Esmague o botão de like agora! É o que alimenta o algoritmo e garante que essas verdades chocantes cheguem a mais pessoas como você. Inunde os comentários com suas reações,
Teorias, dúvidas. Quero saber tudo. Esse final tem que ser debatido. Não deixe passar. E pelo amor de tudo que é certo, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Porque só os verdadeiros fãs sabem o poder que isso tem. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. É agora ou nunca. Sua participação faz a diferença. Vamos juntos nessa. Até o próximo capítulo, que vai explodir tudo de novo.